Pois é, a gente vai analisar os desdobramentos, fazer uma ronda nessa greve aí, né? Ver o que o capixaba tá sentindo. Eu quero a sua opinião também. Entra no nosso Facebook, comenta. Porque, gente, é justo ou não é justo? Tá estourando na mão de quem? O que tá acontecendo? Por que todo ano é essa mesma situação? Vamos pro LED Destaques de hoje. A gente continua com o Rony. O segundo dia da greve dos rodoviários, ônibus não circularam, alguns foram apedrejados e tiveram os pneus furados. A população não gostou nada de ficar a pé. Criminoso em carro roubado tenta fugir da polícia e acaba sofrendo um acidente. Olha só como o veículo ficou. Polícia prende jovem que arrombava carros com dispositivo eletrônico. Pelo menos 15 veículos foram alvos dos criminosos. O Ronda Geral dessa terça está no ar. Ronda Geral. Oferecimento Rede Construbom. Produto bom, preço bom é na Construbom, a marca da sua obra. E cerveja Glacial. Sensacional, maravilhal, fantastical. Uma boa tarde, meu Espírito Santo. Bem-vindo. E olha só, estamos radicalizando? Por quê, gente? Vamos começar falando desse caos enfrentado pelos capixabas logo cedo. Essa greve dos rodoviários já desde ontem deixou os passageiros hoje a pé de vez. Diferente de ontem, realmente, que os ônibus não rodaram. O que aconteceu? Um giro na Grande Vitória, no LED. Em Cariacica, a paralisação total dos rodoviários pegou muita gente de surpresa. No terminal de Jardim América, por exemplo, portões fechados e muita espera do lado de fora. Não tinha ninguém lá dentro, não tinha ônibus nenhum, não tá rodando nem no bairro, entendeu? E o povo aqui só do lado de fora. Em Itacibá, os ônibus também não saíam. Algumas pessoas estavam esperando desde as 4 da madrugada. O ponto estava lotado, não passava nenhum, passou só ele, 509. Todo mundo entrou, começou uma confusão porque ele estava muito cheio. Aí o jeito foi ligar para os patrões para avisar do problema. E aí, eu posso voltar? Como é que é? Porque tá ruim o trânsito, tá? E tá fechado. Tá tudo, o terminal tá fechado. Na Serra, muita gente também ficou na mão. Nos terminais, os ônibus não saíam. Foi preciso exercitar a paciência. E é uma sacanagem com o trabalhador, porque eles falam que vai ter uma certa quantidade de ônibus circulando. E aí fica todo mundo na mão. Com a falta de coletivo nas ruas, muita gente reclamou dos prejuízos que acabou sofrendo. A senhora demorou muito para conseguir essa consulta que a senhora vai perder hoje? Demorei. Quanto tempo espera para consultar? Vou ter que marcar. Não chegou nenhum ônibus, aí a gente pegou e resolveu vir a pé. Estão indo a pé para a escola, sim. Não, para não perder a aula. Exatamente. Aí não teve jeito, né? Como a espera pelo jeito seria bem longa, muita gente desistiu e deu meia volta para casa. Já passou funcionário aqui das empresas de ônibus, falaram que realmente não vai ter ônibus hoje. Aí eu tô desistindo, tô voltando para casa. Sem ônibus, mais carros nas ruas. Um trânsito caótico foi enfrentado durante parte da manhã. Realmente um teste de paciência. Em Vila Velha, mais transtornos. Filas enormes e mais espera. Nos terminais, os ônibus que chegavam não saíam mais. O ônibus que eu ia pegar era para Campo Grande. Aí falou bem assim que nenhum ônibus de Campo Grande está saindo, que ia passar para cá. Aí pararam tudo, fecharam tudo, falaram bem assim que o sindicato parou tudo. E tô aqui esperando até agora o coletivo e nada. Deu prova. E é difícil, né? Por um curto tempo, alguns ônibus até deixaram os terminais, apenas para levar de volta para casa quem trabalhou durante a noite. Já do lado de fora, nem adiantava dar sinal. Os ônibus não pararam. O jeito foi recorrer ao transporte particular. 24 horas no Hospital Vila Velha e não tem ônibus para ir embora, só isso. Por que vocês estão do lado de fora? Não estão deixando... Porque vamos pegar um Uber, né? Ao longo do município, trabalhadores lotavam os pontos. Algumas empresas disponibilizaram transporte para os funcionários chegarem ao trabalho. Eu tô esperando a carona da empresa vir buscar. Cheguei agora há pouco, mas a empresa tá vindo me buscar, porque já sabe que tá com esse transtorno de ônibus, aí a empresa tá vindo me buscar. Em plena crise, fim de ano, a gente está parando, né? O Brasil emperra de novo.
eu fico me perguntando até onde vai o direito de greve justo dentro de uma liminar judicial de que você teria que manter uma frota ativa de 70% e uma promessa de que isso aconteceria e hoje você simplesmente dá com a cara no vento, no além, no vácuo, chegar num terminal cedão para trabalhar e não ter ninguém, ou ter alguém esperneando na frente de um terminal, ou ter um outro ônibus apedrejado, né? E outra, será que isso faz com que a opinião pública seja favorável a uma categoria que merece aumento? Merece, todo mundo merece aumento, todo mundo trabalha, todo mundo quer o seu salário equiparado a uma inflação, porque tudo aumenta, então você tem que ganhar um pouco mais para cobrir os seus gastos. Mas será que é necessário? Por que no Brasil, para se conseguir redução de pedágio, aí você tem que quebrar, né? Para você conseguir a greve fazer valer 1% a mais do aumento, você tem que escrachar ou prejudicar uma categoria. Porque a gente não está falando só de trabalhador, não. Você imagina agora um idoso dentro de casa que precisa daquele cuidador, que está acamado, aquela pessoa que está no hospital esperando uma visita porque está à beira da morte. E aí você não tem como a pessoa chegar e ela está ali com o coração palpitando, desesperada. Qual o transtorno psicológico que isso gera também em milhares de pessoas? São 2.000 ônibus disponíveis, gente, para a população todos os dias, 2.000. Mas hoje, somente 90 circularam na Grande Vitória. Piada, cadê o percentual? Ou seja, isso representa 8% da frota. Lembrando que a Justiça determinou que em horários de pico, o sindicato disponibilizasse 70%, como eu acabei de falar, dessa frota. O presidente da Seturb e o secretário de Segurança Pública falaram sobre o assunto e nós vamos ouvir detalhadamente. Roda. O que está vendo é um desprezo e uma desconsideração com o povo do Espírito Santo. O sindicato dos rodoviários, ao desobedecer uma determinação judicial do Tribunal Regional do Trabalho, ele afeta aí por dia no transporte público 700 mil pessoas. Pessoas que têm que ir para a escola, estudar, são os nossos estudantes. Pessoas que têm que trabalhar, têm horário para entrar no seu emprego. E o Sindicato dos Rodoviários despreza isso tudo e, numa ação irresponsável, não permite que os ônibus saiam para as ruas. Esse ato por parte do sindicato é um ato injusto com a sociedade capixaba, porque já estava em trâmite todos os acordos junto ao TRT e é inconcebível neste momento que o país se encontra um descumprimento de uma ordem judicial. A Procuradoria-Geral do Estado agirá em defesa dos interesses da população capixaba. Como está havendo descumprimento da ordem judicial, um nítido descumprimento, nós também solicitaremos o aumento do valor da multa fixada, que inicialmente foi fixado em R$200 mil por dia. Vamos solicitar um aumento para R$500 mil por dia, para que seja penalizado o sindicato que vem descumprindo a ordem judicial. Pagar? Será que vai ter multa? Eu acho assim, falta de maturidade. Acho que quando você é igual criança, quando ela quer conseguir um doce, um brinquedo, a atenção dos pais, ela vai dar um chilique no meio do supermercado, vai fazer chorar, porque ela só tem esse recurso. O que a gente está vendo numa greve como essa, ter que fazer um escarcéu, sabe, parar todo mundo, prejudicar o outro, sem senso de coletividade, é uma falta de argumentação, de capacidade para você brigar pelos seus direitos na justiça, com muito louvor, sabe? Porque é válida, sim, você brigar por melhorias salariais. E eu até acho que é um destaque um sindicato ter essa força. É importante a existência dos sindicatos, eu não sou contra. Agora, eu sou contra você não pensar que a sua ação vai acabar, né, com consequência, prejudicando 700 mil pessoas. E eu acho que é um serviço essencial, nem acho, isso é um serviço essencial. E a gente não pode fazer com que uma cidade ou várias cidades, uma Grande Vitória, pare, estagne, com prejuízos, né, não só financeiros, mas como eu falei, psicológicos também, por conta de falta de capacidade para você poder brigar, falando, mostrando por que você merece ter aquele aumento salarial. Porque a categoria merece. Agora, do jeito que é feito no Brasil, a gente, para reclamar de algum produto, às vezes ruim, com defeito, a gente tem que fazer barraco, porque aí a gente tem que descer do salto, né? Desce com categoria, pelo menos, mas não prejudica, né? Daqui a pouco a gente continua comentando sobre essa greve, inclusive está rolando uma audiência, e daqui a pouco a gente atualiza.
Mas vamos continuar com o nosso noticiário policial, porque tem muita coisa rolando também. Em Cariacica, um acidente impressionante. O motorista com carro roubado saiu em alta velocidade e acabou perdendo o controle e a direção. Ele capotou várias vezes, só parou quando ficou preso a um poste. Olha que impressionante no LED. Olha como ficou esse carro após um acidente. Impressionante, não? Mas como ele chegou até aqui é tão impressionante como ele acabou parando. Tudo começou na rodovia do Contorno, quando 4 policiais militares iam para Cariacica no curso de aluno sargento. Era por volta das 6 horas da manhã. O aluno sargento Adilson disse que o motorista do HB20 se assustou ao ver os 4 PMs num carro particular de um deles e saiu em alta velocidade. Atitude que levou os policiais a acompanhá-lo. O condutor do veículo HB20 avistou a nossa farda e tentou embrear a fuga, né? Aí entrou aqui à direita, perdeu o controle do veículo, veio a capotar e bater nesse poste. O que aconteceu aqui foi impressionante, só mesmo conversando com quem estava envolvido para conseguir entender. Bem, o motorista veio em alta velocidade, perdeu o controle do veículo aqui nessa curva. Vejam só o que aconteceu aqui, ele subiu. As marcas lá no alto do morro, é exatamente o que você está pensando. Ele passou por ali voando. E aí o carro começou a capotar. E cerca de 10 metros depois, aproximadamente, nesse poste aqui, o carro que veio lá por cima parou ainda com as rodas para cima e seguros nesse poste aqui. As imagens que nós conseguimos aqui do local são impressionantes e acredite, o motorista do veículo não sofreu um arranhão. Pelo trajeto que fez, os pedaços do carro foram ficando para trás e foi assim que ele ficou suspenso no poste. Segundo o aluno sargento, um motorista identificado como Tiago Cardoso Candeias, de 30 anos, saiu sozinho do veículo e, ao checar os dados dele, os policiais descobriram, então, o motivo da fuga. Aí paramos para socorrer o mesmo, aí constatamos que o veículo é roubado, né? Ele está com restrição de furto e roubo, né? E segundo informações, né, de moradores aqui do local, esse veículo vinha praticando vários furtos, né, na noite de ontem, na região aqui de Cariacica. Detido, Tiago foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica e o carro para o Ferro Velho, já que teve perda total. Deu PT, hein? Aliás, Tiago, que cena cinematográfica se podia ser contratado Hollywood para efeito dublê, né? Para filme aí do Van Diesel, para substituir o Van Diesel, Velozes e Furiosos, saiu igual um louco. Esse carro deu um pinote ali no alto, realmente foi impressionante. Suzy quase metrificou ali, deu uns 10 metros. E realmente o estado que ficou a parte superior do carro, com o capotamento, com a forma como ele caiu, você pensa que a pessoa está dilacerada e ele saiu ileso, que é aquela coisa que vaso ruim não quebra. O cara está com carro roubado, está errado, mas os sinais psicológicos do ser humano, quando está devendo, dá pinta. Viu os policiais fardados todos no carro, se assustou, se desesperou, por exemplo, não podia ter ficado na dele, não. Ele, o bandido, quando está ali errado, até a pupila dilata diferente. E isso é uma astúcia dos policiais, as pessoas preparadas para trabalhar com segurança pública, de perceberem, irem atrás e tanto verificaram que conseguiram prender um carro que estava praticando vários roubos. Quem tiver qualquer informação para denúncias, que percebeu esse carro aí no comércio, já ajuda a denunciar para juntar tudo no processo, né? E a polícia prendeu um jovem de 22 anos acusado de arrombar veículos e furtar objetos com a ajuda de um dispositivo eletrônico. Diogo Nascimento da Silva foi preso em casa e confessou todos esses crimes. Ele disse que costumava agir principalmente no estacionamento de supermercados. O Diogo, esse daí, gente, contava com a ajuda, como eu falei, de um dispositivo eletrônico para arrombar os veículos sem chamar atenção. E, em seguida, furtava os objetos que estavam dentro e depois fugia. O rapaz já teria cometido pelo menos uns 15 crimes e, na casa dele, os policiais encontraram dinheiro, notebooks, relógios, vários outros produtos eletrônicos furtados também. E ele já está no presídio, já foi encaminhado, né? Só tem aquela carinha de bonitinho, de bom moço, né? Mas se aproveita da tecnologia para furtar. Então vou explicar o mecanismo tecnológico, que é bom para não
vazar, né, para não dar ideia errada para a gente que quer se aproveitar também. Mas, inclusive, dentro de estacionamentos onde o prejuízo vai ficar para o estabelecimento, mas tem câmera, acaba que você consegue identificar, mesmo que seja um pequeno dispositivo para você destrancar um carro, para você fazer com que ele abra sem ter que quebrar, mas é nítido, né? A pessoa acha que ela vai cometer hoje qualquer crime e que ela não está sendo vista, que a gente vive um mundo panótipo inteiro das pessoas serem vigiadas e da gente fiscalizar também o que está errado e poder denunciar. Está preso. Mais gente que tenha agido em relação a isso, quadrilhinha dele, amiguinho, comparsa, denuncia 181 também. Um vigilante foi preso suspeito de estuprar uma mulher de 40 anos. A vítima e acusado se conheceram através de um aplicativo de namoro. O crime aconteceu no dia em que eles se viram pessoalmente, marcaram um encontro pela primeira vez e a Suzy Faria agora vai chegar com a gente com mais detalhes. Suzy. O acusado é um vigilante de 31 anos que foi pego no último final de semana na região de Terra Vermelha. O crime que ele cometeu, estupro contra uma mulher de 40 anos que ele conheceu por meio de um aplicativo de namoro. Os dois, então, combinaram de se encontrar, seria o primeiro encontro. Ao invés de ser no local público, o encontro acabou sendo na casa da vítima. O vigilante, de acordo com a vítima, teria entrado, bebeu água, foi ao banheiro e quando voltou a estuprou. Por 2 anos, ele conseguiu fugir da polícia, mas não da garra da justiça. Isso porque, como diz o ditado, não há mal que sempre perdure, não é mesmo? E ele acabou preso. Fica aí o alerta para aquelas pessoas que querem encontrar a sua cara metade, nunca confiar de marcar encontros em locais tão íntimos e isolados. O importante mesmo é que seja no local público, até que a pessoa tenha uma segurança maior com quem está se relacionando, para não acontecer o que houve nesse caso. Olha, gente, não vamos deixar o nosso estado de carência e de ilusão encontrar, como o Suzy falou, a cara metade, até porque eu vou até questionar, porque minha cara não é metade não, eu sou uma cara inteira, não tem metade da laranja, a laranja é inteira. Então vamos parar de idealizar o par perfeito e ser tão ingênua. Eu falo isso de coração, gente, de verdade, não é condenando a atitude dela, é mais para dar um sacode, sabe? De você marcar um encontro com uma pessoa que você conheceu virtualmente, que hoje em dia todo mundo bota a foto que quer, diz o que quiser, você não sabe a veracidade, nada daquela pessoa, e você traz pro seio do seu ninho, do seu lar, né? Às vezes a pessoa tem família, tem filho, ainda expõe as outras pessoas e se coloca em exposição, porque um cara desse tá às vezes num aplicativo até para cometer assalto mesmo, para crime e para estupro. Não tem como a gente se responsabilizar pelo outro, mas por si mesmo. Marca num shopping, marca num lugar público com uma câmera bem nítida, entendeu? E vai aos poucos. Eu sou mais a moda antiga do tete-a-tete, eu nunca entrei em site de relacionamento, mas também não sou contra, sou a favor. Mas que a gente tem um pouco mais de malícia, né? Só Papai Noel agora no fim do ano pra criançada tá lindo, né? Mas do resto, gente, vamos, né, deixar aflorar um pouco mais, né, o senso de racionalidade. Bora para o intervalo, daqui a pouco eu volto e a gente vai continuar comentando e repercutindo o que está rolando agora da greve dos rodoviários, rapidinho. E a gente volta a falar dessa greve dos rodoviários, o que vocês estão sentindo, hein? Bom, os amigos do Honda mandaram vídeos pra gente que mostram esse caos logo do início da manhã. Teve caso até de apedrejamento de ônibus, como eu comentei, agora a gente mostra. Rodou. Antes mesmo do dia amanhecer, os rodoviários se concentraram nas garagens. A decisão era de não colocar nenhum coletivo nas ruas. O trem tá bonito aqui em Vila Velha, Praia Sol e metrô, todo mundo junto, todo mundo parado aqui, ó. Isso que é bonito. E a decisão foi mesmo levada a sério. Garagens cheinhas de ônibus. Aí os ônibus aí, ó, tudo dentro do pátio, ó, tudo dentro do pátio. Garagem da Praia Sol Vereda. O trabalhador que decidiu entrar no coletivo foi surpreendido pelos companheiros. Alguns carros talvez que estão parando, os carros tirando já os cobradores também. O galerão aderiu, graças a Deus, e vamos partir para a luta para a gente ganhar um salário digno aí. Teve até caso de coletivo apedrejado. Esse teve o vidro da porta quebrado. Esse outro, o para-brisa. Olha como é que tá chegando o para-brisa aí, ó. Nesse vídeo, um homem que seria um diretor do sindicato deitou no chão para impedir a saída dos ônibus de uma garagem. A PM precisou agir e levou o homem para a delegacia.
Enquanto isso, nos terminais, os fiscais anunciavam aos passageiros que não adiantava esperar. Os ônibus não iriam rodar. Ouviu aí? Não vai ter ônibus hoje para levar a gente para o trabalho. Nas ruas, quem dependia do coletivo sofreu. Os pontos estavam lotados e nada de passar ônibus. Não teve jeito mesmo. Muita gente desistiu de esperar e voltou para casa. O terminal tá assim, ó. O fiscal acabou de falar que quem descesse do ônibus ou teria que arrumar o seu rumo, seguir seu rumo daqui do terminal de Santo Torquato, ou teria que voltar no 658 de volta pro terminal do Ibis, voltar para casa. O terminal tá assim, ó, vazio. É isso, eu falei ainda na primeira parte, né, do programa, que você vê a pessoa na porta de um ônibus, lá da garagem do ônibus, deitado no chão, né, fazendo aquele seu papel de ninguém vai sair daqui, e a população lá fora sofrendo, cara. Eu acho que essa balança não equilibra. Eu acho que tem maneiras, como eu falei, maduras, argumentativas, inteligentes, de você brigar sim por 4% ou até mais, porque merece, mas de uma forma que não prejudique todo mundo. A gente tem mania de achar no nosso país que a gente só vai conseguir as coisas levantando a voz, fazendo alguém sofrer para ser chamado a atenção. Às vezes eu sei que é verdade que isso acontece aqui no Brasil, porque eu também não quero ser hipócrita. Infelizmente, as outras pessoas se compadecem da dor quando vem o pau quebrar. Não é no amor, é na dor. Não é assim que a gente fala até para questões religiosas? Só que é todo ano a mesma história. A gente teve uma das greves mais longas dos rodoviários em janeiro, durou 15 ou 20 dias, não sei, foi longa pra caramba. E a gente vê agora isso se repetir, a gente está no segundo dia, vai esperar se alongar? Aí vem as entrevistas, os apelos, gente, por favor. Em vez do ser só o cordial, vamos resolver, porque está tendo uma audiência no Tribunal do Trabalho e a gente precisa de fato e de reação. Então é resolver, não é ficar esperando mais um dia de prejuízo e mais uma impaciência, uma pessoa chegar a infartar e ter um troço. Como vocês viram, gente, os ônibus apedrejados, que é outro prejuízo que vai ainda repercutir no bolso daqui a pouco na passagem. Alguns ônibus também tiveram os pneus furados e a Polícia Militar, que acompanha de perto essa greve, falou sobre o vandalismo e disse não acreditar que tenha sido praticado pela população, não. Vamos ver. Não acreditamos que isso seja a população naquele momento. A população hoje acreditava que os 70% rodariam normalmente, então não tinha motivo para 4 horas a população apedrejar ônibus. Agora, a partir do momento do insulto que foi feito à população, essa operação agora ela toma uma envergadura muito maior. Já tem o sentimento ruim daquelas pessoas que não conseguiram chegar às suas casas, já tem o sentimento ruim de quem não conseguiu chegar ao seu serviço, a população se sente, nesse momento, traída pelo sindicato, e aí sim, agora nós temos que redobrar o cuidado, mas não conseguiremos cobrir todos os pontos, todas as linhas, todas as viagens, caso um cidadão ou outro volte contra a ação agora do sindicato. Então, acirrou-se o ânimo por conta única e exclusiva do sindicato. Tá aí, Coronel Ramalho falando que você vê uma situação dessa de que não acredita que a população tenha prejudicado ali, mesmo que ela esteja pé da vida, de estar a pé, né? E outra, ela foi avisada de que teria um segundo dia de greve, como foi o primeiro, porque apesar da greve, foi respeitada a frota de 70%, e mesmo num tumultinho, ontem todo mundo conseguiu assim, né, trabalhar, chegar um pouquinho atrasado, mas resolveu. Hoje, com a promessa de que isso continuaria, né, foi leviano, porque eu acho que isso é mentir, gente. É você agir de má fé. Falar, não, olha, gente, fica tranquilo, pega ontem à noite da entrevista, fala. E aí na hora H, vai ver, não é nada disso. A gente não é palhaço, cara, a população não é marionete, a gente tem que estar do lado, sim, da categoria, porque a gente depende dos motoristas e dos cobradores, depende, como a gente depende da Polícia Militar quando fez greve, depende, mas todas as categorias merecem respeito e devem também respeitar. Vamos para o Facebook ler os comentários sobre isso? O Rodrigo Delcide falou que ano passado nem teve paralisação e por isso não tivemos aumento. A Leia Lamego dando boa tarde, quem sofre com tudo isso é a população e é lamentável. Marcos Antônio,
Estamos sendo, por falta de interesse dos órgãos públicos, sendo prejudicados, né? Por falta de interesse dos órgãos públicos, que não tomam nenhuma iniciativa para coibir esse tipo de greve, que, ao meu ver, é prejudicial somente para a classe trabalhadora que necessita dos coletivos. Exatamente, Marcos. Sua colocação foi bem interessante, porque tem que ter o interesse da cúpula da alta também, das empresas, vamos falar agora da GV Bus, das empresas e dos sindicatos responsáveis por essas empresas de ônibus, de também cederem um pouco, porque é responsável por ver a população sofrer. Todo mundo se torna parte do bolo, culpado. Então, ficar nesse jogo de braço, de queda, quem vai ganhar mais um, menos um, dá o aumento. Depois vê o que faz. Ah, mas tá na crise, vai ter que demitir. Mas vai ficar parado, vai perder muito mais dinheiro. Olha quantos passagens estão deixando de circular só hoje. Você acha que essa conta vai ficar zerada, não vai sair para ninguém. Só quem não é empresário não sabe o que é isso. Que eu também não sou, mas a gente conhece. Uma hora, esse déficit, esse rombo, só desses 2 dias, vai ser cobrado lá na frente, diluído no bolso da gente, né? Vamos voltar aqui pro noticiário do Pancadão, que hoje tá só desse modelo, né? Teve um susto numa padaria aqui de Vitória, uma fritadeira, ela pegou fogo e assustou os funcionários e a proprietária do local. Suzy Faria tem mais informações. Suzy. De acordo com informações da proprietária, o fogo começou exatamente ali naquela fritadeira. Era por volta de 8 horas da manhã, quando a lanchonete, que fica aqui em Caratuíra, estava começando a funcionar. O fogo pegou na fritadeira que estava lá dentro da cozinha e aí começou a se alastrar. A proprietária, que não quis gravar a entrevista, contou que ela e os funcionários começaram a jogar espuma dos extintores. O fogo parava um momento e voltava em seguida. O que ela fez? Chamou o corpo de bombeiros. E a orientação, segundo ela, que prefere não gravar a entrevista, é que se ela tivesse molhado uma toalha e colocado justamente em cima ali da fritadeira, o fogo teria sido contido. Mas como eles não tinham essa informação, começaram a ficar apavorados, porque, como vocês veem bem, lá dentro, inclusive no teto, a fumaça tomou conta. E o que a gente vê é muito pior, parece ser muito pior do que realmente foi. Nenhuma outro equipamento ali da lanchonete, de acordo com a proprietária, chegou a se estragar, a pegar fogo, a destruir. Só mesmo a fritadeira. Fogo controlado, agora ela vai ter muito trabalho para colocar toda a lanchonete funcionando de novo. Tadinha, né? Prejuízo por causa de uma fritadeira. Eu falei padaria, já até me confundi, uma lanchonete ali no Ponto Chique, na subida de Caratuíra. E eu vou até contar um episódio que acabou de acontecer comigo, gente. Porque esses equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos de hoje em dia são meio bens duráveis de pouca coisa, né? Porque o negócio parece que dura um ano, tchau e benção, 2 no máximo, ou tem um fio partido. Tava lá fazendo minha chapinha, ajeitando meu cabelo, acho que o fio já tava embolado, eu só sei que o negócio deu um estouro ali. Joguei o trem no chão, me desesperei. Não aconteceu nada. Agora, se aquilo solta uma faísca, tem uma roupa perto, ou no caso ali a lanchonete tem óleo, tem outras coisas inflamáveis, tem fiação, se espalha, dá uma explosão, você não segura. Aí você tem que pensar assim, que tudo pode acontecer e você ter sempre um plano B à sua espera. Eu acho que um equipamento como esse, quando dá um curto ou dá um problema, ele tem que só desligar. Aí deve ter dado uma centelha grande, uma faísca, uma explosão, sei lá o que aconteceu. Explosão, estou exagerando, não foi. Mas acabou que o que estava próximo inflamou e ela não deu tempo de botar o pano. Prejuízo. Já está com a greve de ônibus, agora ela perde um comércio. Você vê que histórias de cada um tem um BO. E aí a gente amplia isso, inflama, com mais esse sofrimento, essa angústia de você não poder nem sair para trabalhar, porque tem gente que ganha dinheiro por dia. E esses R$100 da faxina, 100 e pouco, o que seja, vão fazer falta para o orçamento do Natal, vão fazer falta para o remédio do filho, às vezes acamado. Isso ninguém pensa. Vamos para o intervalo, daqui a pouco eu volto com mais Ronda Geral, rapidinho. E a gente volta a falar sobre a greve, eu quero atualizar.
presidente do TRT do Espírito Santo diz que a greve pode ser declarada ilegal ainda hoje. A gente pode acompanhar mais detalhes. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho falou à reportagem da Tribuna que acredita na possibilidade da ilegalidade dessa greve, né? Porque está com menos de 10% da frota circular na manhã de hoje. Quer dizer, quando estipulado pela Justiça, era os 70%. Então isso tem consequências para a categoria, né? Considerando o descumprimento absoluto dos parâmetros fixados na decisão liminar, é o que ele disse. Penso que essa possibilidade existe. Acredito que o relator deva aguardar o resultado da audiência que está ocorrendo neste momento agora, e hoje o descumprimento foi total, um desrespeito a toda a sociedade. Os parâmetros fixados eram bastante razoáveis, tendo em vista que a atividade é essencial, afirmou o desembargador Mário Ribeiro Cantarino Neto, que é o presidente do TRT, esclareceu que a competência para decidir é exclusiva do relator, desembargador José Luiz Serafim. Tem mais detalhes, vocês podem acessar o Tribuna Online, o nosso site assim sempre, inclusive no próprio site do Tribuna Online, vocês podem rever o Tribuna Notícias, o Ronda Geral, os programas locais e acompanhar, atualizando aí todos os detalhes do que está acontecendo aqui no nosso estado. E mais detalhes mesmo, a repercussão completa no Tribuna Notícias, segunda edição. A gente fica por aqui, obrigada por hoje, segura, porque ainda tem muita coisa para rolar, né? Respira, porque senão a gente vai ter um troço no coração, mas que eles tenham um pouco mais de amor ao próximo, coletividade, resolver isso. Acaba, né, na paz e cede o dinheiro também, porque a galera merece aumento. Até já, até amanhã, né? Bom de papo na sequência. Tchau, tchau, gente.